Só que eu sempre pensei de uma forma um pouco maior. Eu falei, rapaz, não dá para ser amador, né? Hoje o mercado não aceita amadorismo. Não basta você só querer ser franqueado. Você tem que entender do seu posicionamento no mercado. Não só cuidar bem do cliente, é cuidar também bem do nosso colaborador. E a gente estava no momento de ter que optar um novo negócio, né? Eu construía. Então, durante esse processo de construção, eu também fui adquirindo alguns equipamentos. No geral, eu percebo que tem muito ainda a crescer, tá? Ambas as cidades, né? Então a gente percebe um posicionamento político diferente hoje em Juazeiro, no sentido de agregar valor ao comércio local, e Petrolina também, né? A gente sabe que a Califórnia é do sertão. Eu costumo dizer que o brasileiro ele é empreendedor por necessidade, né? O que nos move, às vezes, é a dor. Fala pessoal do Abuta Podcast, como é que vocês estão? No episódio de hoje estou aqui acompanhado de Breno do Material de Construção como nosso co-host. Tudo bem, Breno? Tudo ótimo, meu amigo. Cara, foi um prazer estar recebendo aqui você no estúdio. E hoje a gente está aqui com o empresário Stefano da empresa da franquia Mestre de Obras, né? Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Toninho, Paraibinha, né? Paraíba, o convite que vocês me fizeram. É uma honra estar aqui, né? A gente já conhece o podcast, a gente assiste a presença de pessoas, né? Empresários importantes da nossa região, como seu pai já esteve aqui, o seu pai que eu também tenho um grande apreço. E aí estou à disposição para a gente estar aqui batendo esse papo e trocando conhecimento. Apesar de eu me sentir o mais velho aqui da mesa, né? Mas, Todos jovens. mas eu acredito que essa troca é importante e a gente faz parte dessa nova geração empreendedora que gosta da cidade, que quer ver o desenvolvimento da nossa cidade e que gosta do que faz, né? Principalmente. E assim, para quem não conhece vocês, eu perguntar aqui primeiro para Breno, pode falar um pouco do seu trabalho, como é que é, Arthur? O que é que você faz na sua labuta diária? Meu nome é Breno Dantas. Eu estou no processo de sucessão do Paraíba Home Center, uma empresa com 32 anos de existência aqui no Vale, que segue algumas vertentes, o grupo empresarial, tanto da construção civil quanto no varejo da construção civil. E começando agora com 22 anos, essa nova jornada, porém desde 12 anos de idade já estou, como o Stefano estava falando, Aqui nos bastidores, né, mais cedo. eu também cresci dentro do negócio. Então, 12 anos de idade, férias já não tinha mais, é dentro de loja. Então, sempre buscando trabalhar. Com 15 anos eu entrei realmente dentro de loja. E hoje eu estou aqui seguindo tanto o processo sucessório quanto uma linha minha de empreendedorismo também. Massa, cara. E vocês? Só pergunta, você é daqui da região, você nasceu em Petrolina, Petrolinense de coração. mas seu pai é da Paraíba, no caso. Paraibano. Qual é a cidade dele? Eu sempre tenho curiosidade, né? Itaporanga. Itaporanga. E, Stefano, você é daqui da região? Onde você é? Eu sou de Juazeirense, né? Ah, da Bahia. Tenho 35 anos, empreendo de forma solo, né? Desde os 17, né? Eu costumo dizer que eu compro e vendo tudo, né? Comecei, e aí, como a gente estava falando aqui nos bastidores, a minha vida sempre foi dentro do negócio do meu pai, né? Meus pais tinham um supermercado nos anos 90 para 2000, e eu, no contraturno de escola, ia brincar de trabalhar, né? Eu costumo... Tem até um amigo que a gente chama de primo, que é Gustavo, da Imperial Alimentos, que hoje tem tudo empacotado, né? Então, açúcar, feijão e tal. E eu sou do tempo que a gente pesava o açúcar no pacotinho de 1 quilo, de 2 quilos. Massa. E para mim era uma satisfação, né? Pegar um saco de 50 quilos e ir empacotando ali o tempo todo, amarrando. Primeiro era no tempo de amarrar. Depois teve aquela seladora, né? Uhum. Então, assim, eu vivi dentro do supermercado, estoquista, aprendi a dirigir com 9 anos de idade, eu saía com a Kombi para fazer entrega, né? Com um auxiliar e eu dirigia em pé, praticamente. Então, essa é um pouco da nossa história de trabalho. E aí, nesse inteirinho, meus pais pararam a operação e eu sentia que era isso que eu queria, né? Mesmo assim, a gente tinha dificuldade, porque empreender no Brasil não é fácil. Custa caro, no sentido de começar, né? Mas por que caro? Não é só pelo valor, né? É pelas oportunidades. Principalmente quando você empreende sem tanta estrutura
Eu estava falando até com o pessoal nos bastidores que eu comecei com o meu sobrenome, né? Então foi tudo que meu pai deixou no sentido de hombridade, de honrar os compromissos, e que foi que acabou abrindo as portas para mim quando eu comecei a minha vida solo no sentido empresarial. E aí a gente tem já 3 anos de operação com a Mestre da Obra, que é uma franquia, né? Nós estamos abrindo a segunda loja agora em Petrolina, já temos uma, estamos abrindo a segunda, uma em Juazeiro e somos multifranqueados e em breve estaremos também inaugurando em Alagoinhas e Juazeiro do Norte, né? Massa, massa. Então, nesse interim, a gente viu que muita oportunidade no mercado de locação, né? Porque é prestação de serviço, né? Em paralelo, também tem outras operações. Já trabalhei com vendas públicas, tenho varejo de material hospitalar e também sou construtor, né? A gente também aventura um pouquinho aí na construção civil, que é como se fosse uma poupança. O cara vai ali fazendo para. Porque como eu Vai sou criando do uma reserva, criando uma renda Isso. passiva, né? Porque como eu sou do varejo, eu tenho muita dificuldade de viver exclusivamente da construção civil, como alguns amigos que a gente tem, que a gente construiu, vivem, né? Porque eu e talvez você, Toninho, talvez não, porque não é varejo, né? O negócio da sua família, da sua história não é Sim. varejo. Mas a gente já teve varejo também, Ah, que é tá. assim, uma das coisas que vocês falaram aí, de estar trabalhando desde cedo, brincando de trabalhar. Eu também tive isso desde novinho, sempre acompanhei meus pais, né, na labuta deles, acompanhando. E para mim sempre foi uma inspiração, e eu vejo que para vocês dois também a gente teve um perfil Isso. parecido, de que em casa a gente teve pessoas que nos inspiraram a querer empreender, a querer trabalhar, né? Isso. E eu me lembro muito quando meu pai tinha uma loja chamada Ilumilar, não sei se você conhecia, ali vizinho da antiga Compusei. Não, não. Ali a Compusei, que agora é a Droga raia, eu acho. Droga São Raia, Paulo. Droga de São Paulo. Drogaria São Paulo. E era justamente isso, a gente tem uma rotina de brincar e tal, e isso vai se formando e vai amadurecendo, né? E, cara, como é que foi esse processo para você começar a ir para mestre de obra e escolher ser um franqueado? Porque assim, até então você aparentemente trabalhava de um outro formato, que é o formato de você ter o seu próprio negócio e não ter uma franquia. Então, qual foi, o que é que levou você a ter essa tomada de decisão de querer abrir essa franquia? Eu costumo dizer que o brasileiro ele é empreendedor por necessidade, né? O que nos move, às vezes, é a dor. O desafio de querer prosperar, de um modo geral, porque a gente trabalha com esse intuito. E eu tinha uma operação, como eu falei, pública, e a gente estava no momento de ter que optar um novo negócio, né? Eu construía, então, durante esse processo de construção, eu também fui adquirindo alguns equipamentos, né? Então eu tinha bastante andaime, eu tinha martelete, eu tinha todos os equipamentos, porque eu tinha a cultura de dizer, não vou alugar, vou comprar. Porque o cara, né, todos os dias ali pagando aos locadores da região, e a gente fica naquela, não, né? A gente quem é comerciante tem um pouco daquele, acha que vai economizar por estar alugando. Então quando eu tive que parar essa operação e focar no meu varejo, não estava retroalimentando como eu esperava. Aí, como eu tinha esses equipamentos parados, né? E como eu falei, como eu sou do caixa, meu foco era ter algo que tinha que fechar a caixa todo dia. Não dava para mim ficar só botando dinheiro nas obras e esperando 6 meses para construção, prazo de É financiamento. aquela cultura do comércio, né? Que todo Isso, dia tá pingando um negocinho, você tá ali pinga-pinga, porque assim, é o por um que clicar por rodar. eu nasci vendo isso, né? Então, eu tinha alguns equipamentos, né? Tinha bastante equipamento. E aí o pessoal vinha, me empresta, eu emprestava. Aí meu pai, meu filho, a gente alugava. A gente passou a comprar para não alugar. E agora você está emprestando para quem precisa. Vamos alugar. Ele começou. Então, de uma forma bem singela, sabe? Nós tínhamos 400 andames, eu acho, e 5, 6 betoneiras. E daqui a pouco eu passava lá na casa dele, e aí, já tá tudo alugado, tudo alugado. Mas eu não dependia disso, né? Eu tava Começou a ser um extra. isso. E assim, principalmente para ele, que a gente tem uma relação, a gente trabalha junto. E aí eu fiquei observando aquilo e ele, vamos comprar mais e tal. Só que eu sempre pensei de uma forma um pouco maior. Eu falei, rapaz, não dá para ser amador, né? Hoje o mercado não aceita amadorismo. E aí eu fui para uma feira em São Paulo e descobri a Mestre da Obra.
entrei em contato direto com o proprietário. E aí a gente começou a conversar e viu que o negócio era bem interessante, né? E aí foi quando eu fiz essa mudança de rumo mesmo, no sentido de escolher o que eu ia fazer. Porque, como eu falei, eu tenho outros negócios, mas que também eu não sentia nesse negócio a escalada, né? Porque quem não escala não ganha dinheiro. Você pode ter ali, eu sou vendedor de cachorro-quente, beleza, um carrinho, mas se você tiver 10 carrinhos, você já começa a enxergar seu negócio diferente, né? Sim, Então você sim, já sim. começa realmente a empreender. Tenho 10 carrinhos, tenho 10 funcionários, eu tenho, né? Então cada carrinho vende X cachorro-quente. Então quando você não consegue escalar um negócio, aquele negócio ali é só para sobrevivência. E na Mestre da Obra eu vi essa oportunidade, né? Primeiro pelo mercado local. E segundo, nacionalmente. A gente tem uma franquia que é referência nacional, que ela passou praticamente 30 anos sozinha no mercado. Então, a Mestre da Obra, ela viu essa oportunidade e está fazendo o processo de aquisição de franqueados que pensam da mesma forma, né? E foi aí o ponto de convergência. E a gente iniciou esse trabalho em 2022. Foi recente, relativamente, tem 3 anos Isso, disso. são 3 anos. Você se sente satisfeito hoje com esse modelo de cem negócio que por você cento entrou? 100%. Sim, sim. E, cara, hoje a mestre de obras, ela cobra porcentagem de acordo com os royalties que você, como você é franqueado. Então, de acordo com o seu faturamento, é cobrado uma porcentagem. Seria isso, né? Que Isso, esse é o modelo de franchising. isso. Mas, além disso, você tem que pagar o passe para comprar a franquia. Como é que funciona esse Isso. processo de aquisição da franquia? Inicialmente você paga a taxa de franquia, né? Uhum. Então, é, É fixo, é variável? Como é que é é um essa valor franquia? fixo. É um valor fixo, né? Eles inicialmente tinham um valor um pouco. Não, eu perguntei se é fixo ou variável de acordo com a praça. É fixo. Qualquer praça mesmo. Isso. Entendi. Como estava falando. Inicialmente eles estavam muito mais agressivos no processo de implantação. Então, tinham as condições de entrada um pouco melhor, né? Não é que hoje não seja atrativo, mas já é uma marca consolidada. Então, não tem por que vender uma marca consolidada por um preço, né, irrisório. Mas já a gente, quando iniciou, a gente já comprou 3 praças, né? Porque Petrolina, pela questão populacional, ela cabia duas operações. Então, eu comprei as 3 operações, uma em Juazeiro e 2 em Petrolina. Então, assim, eles cobram um valor para você entrar. Pode falar ou não? Na época, eu acho que foi R$ 105.000, né? Uhum. As 3 operações. As três, certo. Mas esse 105 mil lhe dá direito ao quê? É só o direito da marca ou já vem com algum equipamento, alguma Não, estrutura? só a marca e o know-how, né? Então, é todo o conhecimento do negócio, né? Essa questão de marketing, de brand. Eles fazem montam o layout para você, né? Tá incluso nesse valor, o valor do arquiteto, para entregar o negócio na sua mão, né? Claro que a gente sabe que às vezes é um pouco até fictício, porque eles não têm a realidade local. Então, eles entregam o básico, então dá assessoria nas compras, assessoria em relação a alocar bem a sua loja, né? Então faz um trabalho de georreferenciamento, geofusion, Sim, sim. Google Fusion, né? Pai, aqui tem nome para isso, é mapeamento estratégico, né? Assim, que é para você achar onde é que seria uma boa localização Isso. de acordo com o Porque seu assim, cliente, né? existem zonas de calor, né? Uhum. O Google Fusion, assim, não tenho precisão sobre como funciona, mas o que eu entendo é que eles, em relação ao monitoramento, talvez através de Receita Federal, Secretaria de Fazenda, eles conseguem monitorar o mercado e onde ele está, assim, onde é melhor para a loja de material de construção. Ó, aqui tá, porque naquela região algo sinaliza, né? Seja a venda de cano, de bloco, cimento, porque as empresas existem, tem CNPJ, fatura, né? Tem notas fiscais, então eu Você acho faz, fica em cima, né, para que cobrar. então eu acho que isso faz com que participe, eles tenham essas informações, eles possam estar passando para o franqueado. Então, quando eles percebem, por exemplo, vamos imaginar, na época que eu estava fazendo o contato, e aí uma pessoa entrou em contato com eles lá dizendo que tinha interesse na franquia, só que passou a localização onde ela queria abrir a loja. E eles monitoraram que aquela rua onde ela queria abrir a loja era uma rua que só tinha loja de roupa, por exemplo.
Então eles conseguem captar essas informações, né, E para assim, avaliar o franqueado. e a importância da gente abrir um empreendimento na localização certa é extremamente importante para saber o custo, o investimento, para justamente você não errar, né? A Isso. pessoa abrir um local e não ter viabilidade, mas antes de tudo isso é entender o seu negócio. Então, se a gente for falar de cafeteria, de sorveteria, de rua, é público passando. Então, tem que ter gente passando ali que, pô, se passar gente, vai ter pessoas que vão vir. E de acordo com o produto que vocês vão vender, tem que ter essa questão da localização. Assim como também Paraíba tem uma boa localização, que quando é aquela avenida mesmo, que eu sempre esqueço, amigo. Hoje nós temos 4 filiais. Uhum, A Avenida Monsenhor do Sampaio, Integração, Jardim Amazonas e em Juazeiro, que fica ali no centro. Então, uhum. uma coisa que, volta nesse pouco, o que é visto é a questão da densidade populacional naquele ambiente. Então, é uma coisa que também a gente busca entender é se existe o cliente ali naquela área. É um estudo que várias farmácias fazem, então eu preciso entender quantas pessoas tem ali habitando naquele local e quantas pessoas vão passar por ali. Então, essa zona quente que ela vai ser formada. Então, no meu caso, eu preciso de tráfego de carro. No caso já da mestre de obra, ele tem que estar numa área que tem uma área que dê para crescer. Isso, vetor de crescimento. Então, Uhum. Já no meu caso, a minha empresa de gestão de resíduos, eu não preciso ter uma certa visibilidade por conta disso, que as caixas estacionárias da gente vão trazendo e vão estar espalhando. Então, para mim, o fator não é a localização já. Para cada negócio, a gente vai ter essas variações, né? cada negócio ele é interessante, cada negócio ele é único. Como o Stefano estava falando aqui, quando a gente vai começar, a gente pensa que só abrir é o fator que vai fazer o negócio crescer, mas a gente vai sofrer localização, vai sofrer com aquela região, se realmente ela tá. A gente pode bater tudo certo na geolocalização, pode ser uma zona quente, como ele estava falando, porém, tudo vai depender do fluxo de gente, vai depender. O negócio Da ele, economia. o negócio ele gira bastante por vários fatores. Então, eu acho que isso consegue expressar bem a dor que ele estava falando no começo da fala dele. Isso. É Sim, porque, trazendo para o lado da franquia, eles fazem estudos mais técnicos, né? Isso. Claro que a sensibilidade local que é o que difere, né? Não basta você só querer ser franqueado. Você tem que entender do seu posicionamento no mercado. Quando eu abri a primeira loja em Juazeiro, foi fundamental a questão da nossa localização. Embora não seja um vetor de crescimento, eu consegui um ponto muito bem localizado, que é ali perto Bem visto. Isso. Quem passa. E aí, assim, o ponto era virado para uma avenida do bairro. Eu fiz o fundo do ponto ser a fachada da empresa. Então, Inverteu. quando você passava na banca ali, na ponte, você não olhava para a empresa porque ali era o quintal do meu prédio. Aí o quintal eu transformei em estacionamento e o fundo do prédio eu transformei em fachada. Então foi o que fez a diferença, hein? Até eu brincando com o dono do ponto, eu falei, eu valorizei seu ponto, viu? Porque realmente era um ponto que a avenida ali do Alta Maravilha, eu acho que você conhece ali. E aí, tipo, se eu abrisse pro lado da Alta Maravilha, eu talvez não tinha tido não vou nem dizer a palavra sucesso, mas assim, inicialmente não tinha dado tão certo, né? Porque assim, a gente tem know-how, a gente tem conhecimento, só que a visibilidade é muito importante para qualquer negócio, né? Acima de tudo. Que negócio está lembrado, né? Justamente. Aí já a Petrolina, quando a gente veio para cá, a gente já veio de uma forma querendo entregar algo não só em relação a ser visto, mas quando o cliente chegasse, ele ter ali a percepção de estrutura. Nós estamos localizados ali perto do antigo Macro, né? Que ali é um vetor de crescimento, aquela zona ali. Só que a gente Doutor Orla 3 saindo Isso. ali. Só que a gente estava sentindo a necessidade de chegar mais rápido no cliente, porque a gente está posicionado do outro lado da cidade praticamente, né? Tem um vetor de crescimento ali Na saída para Recife. Isso. Aí agora a gente conseguiu um ponto ali do lado de uma concessionária bem conhecida e do lado da Léo Equipamentos, né? Que é ali naquele contorno.
E a gente acredita muito no potencial daquela localização. Vai ser ali então, mestre de obras, perto da Parvi, Isso, do lado da BID. da BD. É vizinho ao BID. Isso. Que massa, cara, ali. Vai ficar perto da gente, né? Agora a gente vai ser vizinho. E a gente tem muito isso, por exemplo. E a cidade também, o empresário tem que entender que tudo é mutável. Às vezes você está numa excelente localização, né? Tem ali a questão vetor de crescimento, mas chega um momento que não tem mais o que, no meu segmento, não tem mais o que crescer, a não ser no sentido de reforma e tal, que eu também consigo atender. Só que aí o cara tem que ter o desprendimento e falar, não, agora não é, aqui não é mais o foco, ali é o foco. E às vezes é isso que lhe obriga a crescer. Não é só pelo resultado financeiro. Agora, vocês que têm lojas tanto em Petrolina quanto em Juazeiro, eu observo que existe uma diferença cultural entre as nossas duas cidades. São cidades irmãs, vizinhas, mas cada uma tem a sua própria cultura, né? Isso se reflete nos negócios de vocês também ou não? Isso. Como é que é esse reflexo? E vai ser até interessante essa pergunta, porque eu vou ouvir, né, de Paraíba, De vendo? de Breno, né? Porque assim, eu costumo falar para os meus amigos, surpreendentemente, como eu sou juazeirense, né? Vou puxar sardinhas. Minhas operações em Juazeiro, em relação a faturamento, são melhores do que em Petrolina. Eu não sei como é a realidade do Paraíba Material Construção. Mas em relação à locação, ao trato, a alocação do equipamento, o trato, logística, como é que é isso lá em Juazeiro e Petrolina nessas Não, no partes? sentido de logística operacional é muito similar, né? Até porque a gente não tem, tipo, eu não tenho como falar diferente do meu equipamento, porque eu uso, né? Talvez o produto ele possa até falar com mais propriedade, porque tem perfis diferentes. A gente tem cultura realmente diferente no sentido de consumidor, mas para mim é irrelevante. Para o meu segmento é irrelevante, né? Então, assim, é porque é serviço. Já no material hospitalar, a gente também tem praticamente a mesma coisa, porque também passa a ser um serviço. Porque, tipo, eu não tenho como atender diferente. O cliente também, independente da questão financeira, se ele tiver precisando de meio de compressão, ele vai precisar de meio de compressão. O que vai diferenciar talvez seja a qualidade, preço e tal, né? Tem clientes que vão querer produto um pouco menos acessível, mas como eu falei, surpreendentemente, meus tickets médios em Juazeiro são melhores do que em Petrolina. Aí talvez eu não sei como funciona na Paraíba, porque tem linhas também diferentes de produtos, né? Tem produtos, sei lá, só de decoração, né? Talvez nas lojas de Juazeiro não tenha o que tem aqui, ou vice-versa. Eu costumo dizer que são cidades vizinhas, a gente pode chamar de irmãs, as duas. Só que as duas têm uma cultura no meu varejo, uma cultura um pouco diferente que eu posso dizer que Juazeiro, a Bahia em si, é uma região que eu posso dizer mais viva. Ela é uma cidade que gosta de mais cor, gosta de cores diferentes. Então, a única diferença que eu vou ter quando eu vou para a região da Bahia é diferença material. Até em bairro, a gente tem que estar ciente que cada bairro tem uma singularidade. Da sua história, né? É, a cidade. Em Juazeiro, o que é que a gente consegue fazer mais que Petrolina? Questão de detalhe de, por exemplo, cores. Cores eu consigo vender melhor em Juazeiro. Petrolina eu já não consigo vender tão bem. Pisos mais detalhados. Então, Juazeiro tem uma cultura de coisas mais decoradas. Já Petrolina é uma cidade que se torna mais neutra em relação a essa parte do varejo, do material de construção em si. Tem a ver também com o tipo de arquitetura, né? Sim. Que aí volta pra cultura, né? Que só influencia Tem isso. um amigo que Bacana eu isso. simpatizo muito com o trabalho dele, que é Gabriel Lustosa. Ele usa muita madeira nos projetos em Juazeiro, aqui já não usa tanto, né? Então, a gente conversa bastante em relação a isso, porque tem essa diferença. Sim. E hoje, tanto Petrolina quanto Juazeiro são canteiros de obra, né? E que, graças a Deus, vocês estão inseridos no mercado que está em grande ascensão na nossa região. Mas eu queria entender, assim, se vocês teriam números, alguma coisa de o que é que vocês veem na sua empresa de vocês em relação à nossa região e o crescimento dela. Como é que estão se preparando? Se a demanda de vocês é mais alta, se não é, como é que está esse mercado da construção? Volto um pouco para aquela questão que eu estava falando em relação ao ticket médio, né? Faturamento. Em Juazeiro a gente está bem centralizado. Petrolina a gente enxerga mais potencial de faturamento somando as operações. Individualmente falando,
Lá por eu estar centralizado, eu consigo ter um volume um pouco maior. Mas Petrolina, por conta da questão demográfica, né? Então, Petrolina tem vetores de crescimento. São 3 saídas, né? Se a gente for avaliar, tem ali a região do distrito, aí tem ali a Transnordestina e tem essa área aqui que é da sede Também de de Recife, Recife. que também tem todos os condomínios, etc. Juazeiro é um pouco diferente essa dinâmica, né? Mas para mim, que atendo boa parte, eu acho que 70% do meu faturamento é B2B, né? De empresa para empresa. As empresas, elas, tipo, muita empresa presta serviço para a prefeitura, seja de Petrolina, seja de Juazeiro, a gente atende. Então, eu não tenho como hoje precisar, não tenho essa informação, né, na mão, porque tem essa questão do tipologia do cliente, né? Como eu atendo mais empresa, tem empresas de Petrolina que estão prestando bastante serviços em Juazeiro. E vice-versa, né? A gente decidiu fazer lá por obra, né? Se a obra é de Juazeiro, a gente fatura pela loja de Juazeiro. Se a obra é Petrolina, a gente fatura pela loja de Petrolina. Mas a gente percebe que o ponto que a gente já tem hoje perto ali do antigo macro, a gente perdeu um pouco a capacidade de exponencializar o nosso faturamento, porque a gente ficou, não vou dizer isolado, né? Então tem outro vetor de crescimento. Mas é uma região que acaba sendo mais populacional ali, né? Isso. Que você tem uma região que você tem o macro, você tem o Carlos Wilson ali do lado e faculdade. Então, o ambiente de negócio ali acaba que talvez um outro negócio conseguiria faturar mais decorrência do local e vocês também. Crescimento. A gente, eu acho que tem ali aquele condomínio Porto Fino, que foi um lançamento, vai ter a Aula 3, tem o Encontro das Águas, tem os bairros ali, a Coab e tal, tem alguns condomínios sentido Ilha do Sol. Só que aqui tem muito mais de desenvolvimento no sentido de, teve aquele loteamento Massangano, não sei se é Massangano, que foi na saída ali que em 48 horas vendeu praticamente tudo. Tem os condomínios, eu acho que é Vale dos Ipês. Então, tem os condomínios. Então, é uma região que também é pujante, né? A nossa dificuldade é fazer o cliente sair do condomínio, exemplo, condomínio Vita, que lançaram lá, rodar a cidade todinha para chegar na minha loja. Então, nesse inteirinho, ele vai passar por todos os outros concorrentes. Então, a gente tem que se posicionar. E aí, entra o fator logístico, né? Isso. E é o que ele estava falando, no sentido de estar onde está o desenvolvimento, né? Se tem gente, no caso dele, ele precisa meio que também ajudar, auxiliar no crescimento, mas também ir para regiões que já cresceram. Já estão maturadas. Isso. Já no nosso caso, tipo, ir para um lugar que está todo mundo querendo ir, que não tenha nada, também é importante, entendeu? Porque a gente consegue estar mais próximo, porque a logística da obra é de muito imediatismo. Eu ia falar justamente isso, que muitas vezes o cliente da construção civil tá rodando, apareceu a necessidade ali que é para aquela hora. Aí o cara sair, como você trouxe, Vale dos Ipês, e ir lá no macro rodar a cidade, para voltar vai gastar 1h30, 2 horas, e é o tempo que o equipamento. Então, esse é um fator determinante. A gente ainda acredita na possibilidade de uma terceira loja. Não, tipo, o foco não é só resultado financeiro, o foco é realmente estar próximo ao cliente. Né? A gente sabe que vai naturalmente ter uma loja aberta, a gente tem que buscar ter resultado, porque senão ela não se sustenta. Mas é essa aproximação do cliente. Para não perder para o concorrente, né? A gente tem que estar bem posicionado. É um fator preponderante do meu negócio. Então, às vezes, o cara ali tem um relacionamento com a Paraíba, que ele já tem crédito, que não sei o que, aí ele sai de Juazeiro para vir comprar na loja daqui. Por conta do relacionamento que ele possa ter pactuado, que é diferente do meu. Porque assim, o cara precisa de uma furadeira agora, se ele demorar muito, o pedreiro... E de serviço. Já perdeu o serviço. Sim. E aquela, o cara não quer saber, o trabalhador não quer saber se trabalhou ou não. Ele estava disposto, ele tem que produzir para o patrão, mas para ele tem que estar... Tem que ter demanda para fazer o serviço, né? A gente acredita muito ainda que Petrolina e Juazeiro tem muita coisa a desenvolver e que para o setor é muito bom, né? Então a gente meio que fala concorrente, mas ninguém que está concorrendo. No meu segmento, praticamente ninguém está concorrendo. Tem espaço para todo mundo, porque cara. O mercado às vezes não está conseguindo atender. Sim. E aquela região que, como você trouxe do macro e tudo, é uma região que realmente teve muito bairro ali, só que eu vejo que o que está acontecendo ali com a Orla 3, com esse avanço, é mais ou menos o que eu enxergo, que eu acompanho na minha vida, o que ocorreu com o Posto Catavento. Que o Posto Catavento, quando entrou ali naquela
aquela avenida, sempre esqueço a avenida. Integração. A Avenida da Integração, ele foi um pivô de desenvolvimento ali, que trouxe academia, que trouxe aquelas conveniências, e os outros restaurantes, começou um desenvolvimento, no mesmo formato, que é um vetor, como você está trazendo ali, a Orla 3, que não é uma promessa, já é uma realidade que eu tenho alguns amigos arquitetos que estão fazendo projetos de prédios para aquela região. Então, em breve vai ter um crescimento bom ali. Então, tá bem localizado, é muito importante a gente ser estratégico nesse momento, a gente não querer só, como você trouxe mais cedo, só abrir uma loja e dizer, vou abrir uma loja aqui que eu acho que o meu feeling deu certo. Beleza, o feeling pode dar certo, mas vamos afiar o machado, vamos tentar achar alguma estratégia, algum mecanismo e ver isso. Isso, a gente traz esse contexto também para outra operação, né? Que é material hospitalar. Eu tenho que estar perto de hospital. Então, minha loja aqui em Petrolina é do lado do Imaculada. Embora a gente saiba que tem dificuldade de estacionamento, tá? Mas é onde está o passante. O passante, o seu cliente tá ali. Isso. A importância disso, né? E as principais clínicas estão ali naquela região, etc. Mas no geral, eu percebo que tem muito ainda a crescer, tá? Ambas as cidades, né? Então a gente percebe um posicionamento político diferente hoje em Juazeiro, no sentido de agregar valor ao comércio local, e Petrolina também, né? A gente sabe que a Califórnia é do sertão. Então, a gente está bem feliz em relação às nossas operações, né? É muita dificuldade, que faz parte desse processo, mas essa nova unidade eu acho que vai ser Bacana isso. vai ser bacana. E assim, falando um pouco mais sobre as operações da mestre de obras, o que é que vocês entregam ao cliente em relação a produto e serviço? Então, sei lá, é andame, como você trouxe no começo, era andame, era betoneira, mas quais são os outros equipamentos que as pessoas que estão querendo construir podem estar encontrando na mestre de obras ou serviço? No geral, agora é o nosso merchan, né? A gente trabalha com mais de 100 equipamentos, né? Tipos de equipamentos diferentes. Tem os mais tradicionais, que é compactador de solo, né? Que o pessoal chama de sapinho, placa vibratória. A gente tem o rolo compactador, que já é um produto que estava fora do portfólio do mestre da obra, que é um compactador maior, de até 2 toneladas. Né? Não é aquele compactador de estrada, não, é um menorzinho. Então, assim, o cara tem um. Eletrônico? Tem modelos eletrônicos, o nosso não é, o nosso é a combustão e o operador ele dirige, né? Então. Pô, eu falei isso, com operador, né? Que ele é um controle remoto. Não, tem um que é joystick. Joystick. Mas o nosso não, o nosso ele é tripulado. Ah, massa, né? massa. Então, assim, o cara tá fazendo um galpão de 2.000 metros quadrados para compactar no compactador Sapinho. não dá, né? Então a gente trouxe esse equipamento, a gente trouxe uma mini escavadeira, a gente tem uma operação que é o coleta do resíduo sólido, né? Que é o entulho, a gente tem as caçambas estacionárias. Então, assim, são 100 produtos diferentes, né? De furadeira, vibrador de concreto, toda a linha de construção civil, né? Da fundação ao acabamento nós temos. Tem a parte de pintura, né? Que é lixadeira. Então, tem também a parte de quando você está na alvenaria para fazer o reboco, né? Então, muito equipamento. A gente queria até trazer mais, mas a gente esbarra na questão cultural profissional. Tem muito profissional no mercado que não sabe utilizar alguns equipamentos. E era isso, uma das perguntas que eu queria estar fazendo era justamente essa questão da usabilidade do equipamento e também vou trazer uma jurisprudência, vou dizer assim. Porque um rompedor, por exemplo, ele é um equipamento relativamente pesado que pode machucar alguém. Então, dentro desse cenário, já existiu algum caso, ou como é que seria de o equipamento ocorrer um acidente com um trabalhador e levar a culpa para ti? Não, graças a Deus não. Não. A gente nunca teve esse problema. Porque assim, são equipamentos como esse que você citou, ele não é tão técnico. O cara Mas esse lavadeiro e o rolo que precisa de um operador. Aí a gente, quando aluga, a gente sempre pergunta ao cliente, que eu não alugo com o operador. Né? Porque já para não assumir a responsabilidade sobre o êxito do serviço. Não é sobre a questão de segurança, é sobre o êxito do serviço. Porque são perfis de negócio diferentes, né? Então, quem aluga uma retroescavadeira, por exemplo, tem um operador. E aí, assim, foi uma opção nossa não ter, só alugar equipamento. Mas, como eu falei, como é B2B, são construtoras que normalmente alugam. Um rolo compactador, quem vai alugar é uma construtora, não é só muito dificilmente uma pessoa, né, consumidor final vai querer.
Mas em relação a alguns equipamentos que eu falo no sentido mais técnico, por exemplo, wireless, né? Então, O assim, que seria isso? é uma máquina de pintura. Então, os pintores, boa parte da região hoje não tem habilidade para lidar com isso. Ele trabalha com a parte de tinta, né, e pintura, também vai, talvez esbarre nesse mesmo cenário, que otimiza bastante o serviço do pintor, mas boa parte não sabe manusear, mas não sabe tratar Se o como, né? equipamento. Então, por exemplo, a gente tem poucos porque boa parte passa a ter problema. O cara não limpa direito, o cara Não sabe o manuseio, isso, né? quando nos devolve, acaba gerando problema no equipamento. Tive uma conversa uma vez com o Ismael, que ele é o dono da Teleaço, que ele trouxe um caso sobre um verniz que ele tinha, que ele tem na loja, quer dizer, né? Que era o melhor verniz que ele tem e tudo. E aí um certo dia um amigo dele chegou e disse, rapaz, eu quero um outro verniz que eu comprei que é uma bosta e tal. Aí quando vi, eu falei, oxente, o melhor verniz que eu tenho aqui, como é que ele tá dizendo? Eu usei na minha casa, assim, assado. Quem foi? Deixa eu ver quem foi que aplicou esse produto. Aí foi lá no cara. Amigo, como é que você aplicou esse produto? Ah, eu fiz assim, assim, assim. Aí ele, pô, amigo, mas o processo não era esse. Eu não vou saber explicar qual era o processo, porque eu não lembro detalhadamente. Mas era um processo que tem que ser feito em um formato passo a passo, que na própria lata até tinha um informativo de como deveria ser feito. E o cara não seguiu o processo e acabou que aquele produto que ele aplicou antes não serviu de nada. Mas aí Ismael falou, não, você é um parceiro e tal, eu vou corrigir que era da casa do parceiro dele. Aí levou, aplicou, ficou tudo certo. Isso aí é um exemplo de um produto de verniz que justamente a aplicabilidade correta, o manuseio correto traz eficiência. Assim como você está trazendo também dos equipamentos, assim também como imagina algumas tintas, algumas massas, alguns produtos que vocês têm, né? O produto em si, independente seja um produto para alugar, seja um produto de venda, como é meu caso, todos os produtos ele tem um tipo de manuseio, ele tem um tipo de procedimento que ele tem que ser feito no pós-obra, no pré-obra e no pós-obra. Então você falou a parte de pintura. Tem muitos casos que às vezes chegam lá na loja e dizem, porra, a tinta que eu comprei na sua mão não prestou. E como a gente se preocupa bastante com o cliente, quer entender o porquê que a gente quer, a gente vende um material A qualificado. satisfação do cliente, E né? tem a satisfação. Então, chega na casa do cliente, manda um técnico que olha a casa do cliente, um resumo rápido de uma parede é assim, a parede vai estar rebocada, eu vou emassar ela, lixar, selar, emassar, lixar e pintar. Às vezes o pintor ele quer economizar um serviço, pega uma parede ali que já foi pintada alguma coisa, a parede tá dando sal, tá dando infiltração, tá dando alguma coisa, o cara vai lá, lixa e passa a tinta e diz que o serviço dele tecnicamente está feito. Porém, não está feito da maneira correta. Em 30, 60 dias vai ter o mesmo problema. Então o cliente vai ter dor de cabeça e tecnicamente a única pessoa que ela não vai culpar é quem prestou o serviço. É o produto. Porque ela viu o cara fazendo o serviço. Só que, por exemplo, num serviço desse, o que é que tem que fazer? É um trabalho totalmente diferente. Eu tenho que descascar a parede, passar uma argamassa estabilizadora, tenho que passar um selador, uma massa, eu tenho que refasar aquela parede. Dependendo da situação de salinidade, talvez seja até necessário cavar para fazer uma impermeabilização com manto e tudo. Então, cada caso é um caso, né? Então, tem cada produto, aqui como ele falou do rolo que ele faz. Se ele for prestar o serviço, o cliente ele vai cobrar uma coisa dele que Não é a alçada dele, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar, o cara tem um terreno, ele botou um aterro de má qualidade ou alguma coisa ali, o rolo ele vai compactar o que é por baixo, mas talvez não dê uma aderência assim, tecnicamente falando, assim, eu não sou engenheiro, não tenho formação. Então, assim, eu não posso estar acompanhando um serviço que eu não vou dar a garantia. Entende? Então, assim, eu tenho até um amigo que é o Rodrigo da Morena, que ele deve conhecer. A gente conversa bastante porque, assim, a gente entende que dentro do âmbito da construção tem muita tecnologia. Então, você trabalhar com revestimentos diferentes vai exigir modelo de trabalho diferente, execução diferente. Então, não adianta a Paraíba trazer N produtos novos, inovadores, porque está nas feiras, está não sei o quê.
Se chegar aqui, o profissional não vai usar da forma adequada. Sim, sim. Entendeu? De formação, eu sou engenheiro civil, me formei em Recife na 2021 e durante a faculdade, comecei em 2015.2, terminei em 2021. E a gente discutia muito sobre essa questão das novas tecnologias, dos métodos de construção, e acabava que algumas disciplinas a gente ia estudar construções fora do Brasil. Então, se a gente for, por exemplo, pensar em filmes americanos, a gente vê muita construção de madeira, casa de madeira, e o porquê que aquelas construções, aquela infraestrutura ali é de madeira. É porque é esse, aquilo, outro. Quando a gente pega o detalhamento, é justamente a questão da construção civil, como é que ela foi moldada ali naquela região. Tem mais abundância de madeira, não tem tantos recursos naturais para a questão de cimento, e a mão de obra é cara. Então, o cimento seria mais caro, a mão de obra seria mais cara, e para manusear o cimento, você precisa de mais gente. Então, acaba que lá teve essa cultura maior da madeira. E quando a gente vem aqui na região da gente, a gente tem um movimento ainda um pouco mais devagar sobre a questão de drywall, sobre a questão de steel frame, e são as novas tecnologias que estão vindo. Porque todo mundo hoje na nossa região sofre com a escassez de mão de obra, de algum, seja técnico, seja de base, em algum segmento do seu negócio. Então, e principalmente a construção civil sofre. Então, a tendência é ou a gente diminuir a construção, que infelizmente Petrolina tem um déficit habitacional que ainda precisa ser cumprido, que então não é um caso, ou a gente começa a pensar em uns novos modelos de construção, que aí vem o pessoal hoje já querendo construir casas de caixote de madeira, não, de concreto de madeira, que aí acelera o processo de obra, menos mão de obra, mas quando você faz a casa toda de concreto, a casa fica quente pra caramba, aí tem que fazer um revestimento de outras coisas, então são discussões que precisam ser feita porque é uma realidade. Não é que uma casa de steel frame é pior do que concreto. Ela é mais pesada. E se a gente for falar de fundação, de dano ambiental, entre aspas, para o solo, uma casa de steel frame é muito mais leve, né? Então são coisas que a gente que está relativamente no setor da construção tem que estar atento porque é um movimento. Se vai ser daqui a 2, 3, 10, eu não sei. Mas quem conseguir aprender a utilizar, como você trouxe, equipamentos melhores, coisas mais produtivas, produtos que consigam ter uma qualidade e um rendimento melhor, é o que tem que ser feito e acompanhado na construção civil. Essa é a minha visão que eu tenho hoje do mercado da nossa região. Inclusive, quando você me perguntou sobre o que me motivou a decidir pela mestre da obra, a gente, né, eu estava nesse processo de mudar de segmento para exponencializar o negócio. E a gente E também mudar a fonte de renda, né? Isso, e aí Outra fonte de renda. eu fui buscando e por muito pouco eu não comprei uma franquia de steel frame, né? O que me impediu de fazer, né, foi essa questão estratégica. Porra, vai demandar mais mão de obra. Então, é uma coisa muito técnica. A gente já tá vendo em alguns condomínios aqui, principalmente comercial, o pessoal já fazendo steel frame, e eu queria abrir uma franquia para vender steel frame. E não o fiz, né? Hoje tem, lá em Juazeiro tem a Paredes Betel, que são métodos construtivos. Eu não o fiz naquele momento porque eu ficava imaginando como o mercado ia absorver isso, né? Então, a mestre da obra, ela facilitou a minha escolha. Não, assim, eu vou ser um prestador de serviço. Eu tenho que comprar o equipamento e tenho um cliente, naturalmente, e vou só alugar o equipamento para ele, né? Então, a gente tem todo um processo de manutenção, expedição, processo logístico, né? Então, um dos diferenciais hoje da nossa empresa é que a gente não investiu num carro grande, a gente investiu em carros menores. Por quê? A obra começa às 7h30 da manhã. Então, se eu colocar um carro para fazer uma rota, então assim, a gente abre 7h30, então, mas as obras começam um pouco mais cedo. Se eu colocar um carro grande para fazer uma rota com 5, 6 entregas, meu cliente ia estar insatisfeito. Então a gente adotou o método. A gente tem na frota 4 carros pequenos, né, utilitários, e a gente consegue chegar Se alugar outro, viu? Vocês alugar um aqui. Então, assim, a gente consegue chegar rápido na loja. Então, foi o nosso grande diferencial aqui, foi a desburocratização dos cadastros, né? Porque, como eu sou local, eu tenho um relacionamento com outros empresários. Obrigado, Eric. Né? Então, a gente tem,
falando sobre como a mestre da obra funciona, a gente adquire, né? A gente paga, a gente adquire o direito de explorar o negócio, a gente recebe um enxoval inicial no sentido de indicar quais são os fornecedores, né? Então você vai fazer um investimento à medida que o negócio exige. Então, em paralelo a isso, a gente tem também a parte burocrática interna, né? Que é cadastro, análise de crédito, etc. Como eu sou da cidade, isso foi talvez o grande diferencial em relação aos concorrentes, né? Porque eu não trato o meu cliente só pelo número. Tipo, Pro CPF. tal não está aprovado. A gente tenta entender qual é essa dinâmica. Às vezes tem cliente nosso que tem 20 imóveis de aluguel. E o cara tá com uma negativação da Coelba, mas não é ele, é o inquilino dele. Sim. E que em outras empresas esse cadastro é negado. Aí, como eu entendo, não. Então, por exemplo, aqui tá o pai de Breno, tem N imóveis. Pode ter algum problema com o inquilino e eu não vou negar. Tipo, Paraíba tá negativado. Mas, meu irmão, Paraíba vai comprar 10 lojas minhas, então, né? Outro caso são. E à vista, viu? Mas aí crédito é limitado para Paraíba lá. Mas vou pra banco, aí é loucura. Aí o que acontece? Tem clientes que, por exemplo, é do comércio local. O cara tem uma loja de móveis, o cara tem uma loja de telefonia. O cara tá empreendendo seu CPF ainda. Então assim, a gente começa a entender a dinâmica do cadastro do cliente para facilitar que ele, né? Por exemplo, meu ticket médio na locação não é alto. Tipo, por locação. O cara chega com um CPF limpo, a gente faz as referências. Então, não tem nada que me impeça de dar crédito para esse cliente, porque ele não vai se sujar por 200, 300, 400, 500 reais. Né? E a questão do LTV, do Lime Time dos seus clientes hoje? Você tá há 3 anos no mercado, mas já tem um tempo assim. É 3 anos já. Isso. Então, nesses 3 anos, os clientes são recorrentes? Existe essa recorrência com você? Como é que é isso? Existe porque, assim, uma das coisas que a gente resolveu fazer foi realmente a ampliação do crédito. Né? Então, todo empresário brasileiro ele trabalha em cima de relação de crédito. E isso é o grande ponto de fidelização com a mestre da obra. Então, tem clientes que estão conosco desde o primeiro dia. A gente tem exemplo aqui da Rampap, que o proprietário, o autor, é muito amigo nosso. A gente, claro, apesar de ter amizade, eu tenho que ter preço e tenho que ter a qualidade no meu atendimento. Mas a gente tem uma relação desde o primeiro dia de operação. Ele já era cliente de uma outra operação de locação, mas que tem algumas situações que é o nosso diferencial. Por exemplo, a gente não pune o cliente quando ele quebra um equipamento nosso, a gente cobra pelo equipamento ou pela peça. Né? Então existe uma cultura de que, por exemplo, o cara perdeu o que acontece, né? Avaria num andaime ou perda de um andaime. Então, o valor que o cliente acabava pagando aos concorrentes como indenização dava para comprar 3, 4. Né? Então, a gente joga limpo com o cliente. Ó, o Marinaldo quebrou aqui. Por exemplo, a gente teve um caso com o pessoal da... Você acaba se tornando uma multa onerosa, né? Isso, a gente teve um caso com um concorrente de Breno que roubaram o compactador dele, né? Porque, assim, parceiro também. A gente alugou para ele e roubaram o compactador na obra. Mas se eu fosse cobrar o que versa o contrato e tal, né? Então, assim, eu oneraria muito. Aí eu falei, não, pode comprar e trazer. Eu não quero lhe vender o equipamento. Isso é interessante que eu vou falar agora não como o varejo, que é a nossa principal linha. Nós também atuamos muito na parte da construção, tanto prédios quanto na parte usa muito em condomínio que a gente produz. Então, quando você pede um material desse, se você for levar ao pé da letra, você falou o material custa um X, é cobrado 4X. Quando eu volto, se acontecer que é normal numa obra, perder uma rodinha de um andaime, quebrar algum material, que é uma artilete, quebrar alguma coisa, é normal. E quando eu tenho essa multa que eu vou dizer que ela chegasse um pouco extravagante. Punitiva, né? Ela Assim, eu não posso punitiva. punir meu cliente porque avariou um equipamento. Multa, punição sempre tem que ser educativa, cara. Tem que educar e não afastar a pessoa. E no caso não é uma multa, porque não foi uma coisa que pode ter acontecido por um mau uso, pode, mas geralmente acontece que numa obra a gente tem lá 10, 15 colaboradores, um pega uma peça, vai para um lugar, perde. Pô, é muito mais fácil eu voltar
e pagar a rodinha que vai custar, vou botar um valor hipotético, R$ 100, do que ser cobrado R$ 400, na próxima vez eu não vou querer, eu vou ter medo de alugar na mão do Ó, cara. eu tive uma situação até recente, que na minha empresa de coleta que a gente é parceiro de segmento na parte de coleta de resíduos de entulho, que a gente tinha um cliente no Bonavita, e a gente foi lá pro Bonavita, e o Bonavita, o mestre de obras foi e pediu para colocar em cima no local, que não poderia, pediu para solicitar e trocar, beleza. A gente foi e trocou. E aí nisso ele pediu que pro cara que sinalizasse, tal, porque senão ia aplicar uma multa assim, assim, assado, tal, tal, tal. E aí não ocorreu uma comunicação adequada sobre a situação. Passou o tempo. Quando foi isso foi segunda, quinta-feira, primeira retirada foi no Bonavita. Contudo, o pessoal acabou multando o cliente porque a caixa de entulho estava parada e sem as devidas sinalizações. Mas o que é que devia sinalização? Eles estavam querendo dizer, é um cone, é um negócio ou outro. Pô, beleza, agora 24 horas. Aí foi pegar o estatuto. Tinha 15 dias para qualquer situação que tivesse errado. Pô, me deram 24 horas, ou 48 horas, desculpa. E dentro disso, falei, pô, beleza e tal, é norma, não arruma confusão com o cliente. Aí quando veio a multa, 1.030 e poucos reais. Falei, pô, cara, e o condomínio? Ah, é 3 vezes o valor do condomínio. Falei, pô, é um valor que na minha ótica me afasta a querer trabalhar naquele condomínio porque Isso é é uma ruim. situação que não estava no meu controle, na minha Isso é situação ruim e porque, vem. assim, se todos os prestadores de serviço estivessem sujeitos a isso, ninguém vai querer prestar serviço, né? Sim. Aí, falando bem especificamente do nosso negócio, é basicamente isso. Por exemplo, a gente aluga um martelete para você. Vai, tá bem, você devolve, tá ok. Eu vou alugo para você. A gente testa, tá ok. Porque eu não vou ficar abrindo. A gente não tem necessidade de abrir o equipamento para fechar o equipamento, abrir o equipamento, né? E é custa mais E a fazer gente, isso, né? não, e assim, e às vezes até talvez dê problema no equipamento esse negócio de estar mexendo. Sim. Então a gente testa, tá apto, entrega, retorna, tá apto, a gente tem um procedimento de limpeza e tal, toda manutenção preventiva, mas eu não tenho como abrir um equipamento para trocar uma peça que não está sinalizando que está com defeito. E nem no manual Só pede que a por gente isso, tá? monitora muito isso, por exemplo, quando aí Breno alugou, aí ligou, ó, o martelete deu problema. A gente já tem um procedimento interno que a gente faz, analisa, que às vezes é realmente mau uso, ó, Breno, foi mau uso, né? Aí porque o induzido, que tem formas diferentes que é igual um carro, né? Detecta mau uso ou não, né? Então, você tem um carro que com 10 mil quilômetros não tem mais pneu, alguma coisa aconteceu, o cara tá queimando pneu, né? Então, basicamente é o nosso negócio. E a gente também faz o lastro, acompanha quantas vezes aquele equipamento foi locado. Então, às vezes, ô Breno, beleza, não vai cobrar nada, porque a gente já entende que naturalmente não foi mau uso, né? Porque Cada caso é um caso, né? e o operador, na verdade, às vezes a gente sabe que o pessoal, ninguém quer assumir responsabilidade. Ó, deu problema. Às vezes ele realmente foi mau uso. Mas a gente consegue avaliar isso, Em entendeu? alguns casos. Porque E aí, vai ter casos e a casos gente, e casos, nosso sabe? objetivo de fazer isso é para realmente não responsabilizar o cliente de uma coisa que ele não cometeu, né? E existem concorrentes que saiu bom, voltou com problema, ele vai responsabilizar. Então esse jogo de cintura, tanto do lado financeiro, né? Então eu trabalho com bastante boleto com nossos clientes por conta da recorrência, né? É uma forma de fidelizar o cliente. A forma como a gente trata quando acontece esses problemas é o nosso diferencial. A desburocratização do cadastro é o nosso diferencial, né? Então foi essa soma de ações que fez com que a gente continuasse crescendo, né? E graças a Deus a gente acredita muito, somado ao potencial de Petrolina, potencial de Juazeiro, demanda, né, do mercado imobiliário. A gente tem dados aí que a Caixa tem uma média aí trimestral de quase 15 mil tentativas de crédito, né? Pessoal, então assim, no mínimo aí 15 mil pessoas querendo comprar o seu primeiro imóvel, né? Então, além disso, tem os imóveis que sofrem, né, depreciação natural, etc., que vai ser reformado. Então, andaime, a gente tem trazido alguns, por exemplo, hoje a gente tem andaime fachadeiro, que só um Isso não é me fachadeiro. é um modelo de andaime diferente. O operador ele consegue, por exemplo, você tem 20 metros de fachada, você não monta torres diferentes, né? Ele Como é que é?
ele vai facilitar o trabalho Isso. de quem vai operar. É os níveis, né? Então, assim, você pega um andaime normal, você vai montar uma torre. Sim. Aí, se você Normal eu precisa... conheço. se você precisa, tipo, você tem 20 metros de fachada. Você precisa montar aquela fachada, você vai revestir a fachada de fora a fora. Você não dá pra ficar montando andaime, tirando... Foi descendo, Entendeu? descendo. Então, você monta um andaime total, com vários níveis, e o operador, ele fica, né, Andando. transitando. É como se fosse, tipo uma passarela. Sim, sim, sim. Porque tem aquele andaime direcional que ele utiliza... É porque aqui não é muito comum isso, mas É. fora São Paulo. Aí, o direcional aqui não é também, né? Porque o direcional você consegue até fazer uma passarela com ele. Tipo assim, quando você tá tendo na estrada alguma reforma, você vê que tem uma passarela, mas que ele é feito com andaime, Uhum. né? Que aí é o andaime direcional. E também Aqui a gente... tem essa segurança, né? Não traz uma segurança. Ele traz, o direcional sim. Não, o outro, o normal. Não. Quando Aí faz uma torre de andames, você não tem um. tem, justamente. Aí o andaime fachadeiro é justamente para otimizar o trabalho do operador, né? No caso ali do pedreiro, tá fazendo revestimento da fachada, do próprio pintor, porque otimiza, né? Tem um custo um pouco maior para o cliente, mas ele ganha em tempo. Sim. Porque se for para montar, desmontar, montar, desmontar. Então... E querendo ou não, como a gente tá falando mais cedo, mão de obra hoje tá complicado. Então, mão de obra é difícil. Querendo ou não, mas quanto mais mão de obra você faz, e principalmente quanto é uma atividade de risco, que ainda é, mas tá falando de altura, né? Ele é mais seguro. Traz mais você consegue segurança. ter uma linha de vida lá, entendeu? Sim. Então, é uma variável importante E para tem também a questão da altura, trabalho, né? Então, existem normas técnicas Sim, que sim. impedem algumas alturas. Já no andaime fachadeiro é um pouco maior. Então, assim, a gente tem também aquele balancinho, que é aquele equipamento que o pessoal utiliza. Vocês têm aqueles cones aqueles tubos de jogar entulho? A gente tem. Tem, tá quanto o aluguel? Varia a questão da metragem, né? Então, assim, não tem como precificar. E aí, esse balancinho é justamente também. O pessoal quer, né, tá um prédio de 20 andares, a gente tem o balancinho pro pintor e fazer aquele, né? Tem tanto automático como manual. Então, são muitos equipamentos que a gente tem no nosso portfólio, só que a gente depende exclusivamente também dos modelos construtivos, né? A gente já falou aqui, né? Tem talvez o drywall, o steel frame, não sei o que, vai precisar de outros equipamentos que que seria a serra, para ter que serrar ali as partes de alumínio, etc. Com a evolução das tecnologias, seja construtivas, seja gerais, vai avançando também as ferramentas que a gente vai precisando, né? Uma das coisas que a gente está tentando trazer, só que tem que ser meio que parceria com as concreteiras. Só que eles têm aquelas bombas, né? Que a bomba da concreteira, né, é outro caminhão, né? A gente tem já no mercado uma bomba que é bem mais barato e tem a mesma finalidade. Ah, vocês têm uma bomba para jateamento de concreto? Não temos na loja, mas tem no portfólio, né? Só que como a gente concorre com tipo assim, o equipamento concorre com um modelo de negócio, a concreteira não vai ligar para mim para alugar mais barato para o cliente, porque ele já tem o próprio caminhão que é a própria bomba. Entendeu? Mas aí tem clientes que, se a gente perceber, o cara tá fazendo uma laje e quiser contratar a nossa bomba, mas assim, ele vai ter que bater o concreto, né? Não dá para trabalhar com concreto usinado, porque a própria concreteira quer alugar a bomba dela. Sim. Entendeu? Então, assim, são muitos equipamentos. Você vai numa feira como a Fencom, você quer trazer tudo. Né? Mas infelizmente não cabe, né? Algumas coisas. Tem um amigo meu que é o Rangel, que trabalha para Moldados, aí ele me convidou pra gente ir na China. Só que eu falei para ele, Rangel, a minha dificuldade hoje é trazer toda essa tecnologia e o mercado não está apto para trabalhar, né? Uma coisa, eu tava em Nova York, eu fui na MRF, a maior feira de varejo que tem no mundo. Você falou da máquina de pintura e eu fui em 2023, se não me engano, foi em 2024. E mundo afora Brasil, a gente tem tecnologia que aqui no Brasil iria revolucionar. A mão de obra não nos permite. Então, é uma coisa que nos deixa um pouco preso. Mas, como você falou de modos estruturais, então, existem tecnologias que eu acho que é uma função nossa trazer pro nosso meio, apesar de o Brasil em si, não é Nordeste, tem uma cultura de alvenaria, tem uma cultura daquele pedreiro que tem aquele serviço, eu não vou dizer arcaico, porque ele é totalmente usual, funcional e comprovado. Porém, existem diversas maneiras de conseguir executar a mesma obra
Por exemplo, a gente tem a construção que não é muito bem aceita hoje ainda, mas eu sou apaixonado por ela, que é um isopor. Uhum. Então, uma casa de alvenaria que você faz em 4 meses a 6 meses, uma casa pequena, popular, você consegue fazer nessa estrutura em 20 a 30 dias. E assim, tem um fator que muitas vezes é um fator mais técnico quando você traz esse tipo de estrutura que a gente chama na engenharia estrutura leve, que é o impacto que tem nos bulbos de tensão no solo. Sim. Entre outras palavras, o que é que eu tô querendo dizer? Que quando você vai fazer um prédio, é um puta peso, mas tá no solo, o solo aguenta. Agora, quando você pega um exemplo, a Avenida Boa Viagem, que tem vários prédios ali na Avenida Boa Viagem, gerando vários bulbos de tensão. Você tem um problema de peso. Só que o que é que acontece hoje, trazendo o contexto de Boa Viagem, é que Boa Viagem eles fazem muito poço, tiram muita água. E eles estão tirando água e lá embaixo está ficando vazio. E Boa Viagem está afundando por isso. Então, quando você começa a pensar também na engenharia, nesses fatores, você tem grandes ganhos na parte de redução do material, porque se a estrutura é mais leve, a fundação não precisa ter mais concreto, mais tamanho, mais volume, mais resistência, sabe? Então a gente vai trazendo esses ganhos nisso, que querendo ou não é importante em vários contextos. Isso é uma coisa que a gente tem que entender que tudo está mudando. Esse assunto que a gente estava falando agora, do modo de compra, o modo consumidor está tratando, isso que o Stefano faz, ele está fazendo, ele não está fazendo uma coisa que é obrigação dele, mas ele está fazendo o papel de fidelizar o cliente. Então, essa fidelização, eu acho que hoje no novo mercado, no novo meio de consumo, o que toca a gente é a experiência, não em si só o produto. O produto eu vendo piso. Eu tenho mais 300 lojas em Petrolina que vendem piso. Só que quem é que me dá uma garantia? Quem é que me dá um aconselhamento? Quem é que me dá uma mão de obra de venda qualificada para trazer esse produto para a casa do cliente? Para conseguir oferecer. Uma coisa que eu costumo falar é que nem sempre o mais caro é o melhor. E nem sempre o mais barato também é o melhor. A gente tem que entender a necessidade do cliente e saber o que atende. Pô, eu tenho um cara que tem uma casa que ele aluga por temporada. É uma casa que ela requer pintura constantemente. Eu vou vender a tinta mais cara do mercado para ele, sendo que em 6, 8 meses ele vai pintar de novo a casa dele? Não é o papel. Uma coisa que eu gosto de entender é o consumidor. A gente tem que entender quando o cara entra no mestre da obra para alugar, ele está alugando hoje. Porém, ele tem um percurso. Não acaba quando devolve o material. Ele tem um pós-venda, ele tem uma ligação, CRM, né? tudo. Ele vai acompanhar aquele cliente. O cara que pediu o rolinho, que eu acho bem interessante, aquele compactadorzinho, Quero orçamento. se ele pediu aquilo ali, ele vai ter vibrador de concreto que ele vai alugar depois, ele vai ter um andaime, ele vai ter uma máquina. Vai ter São as fases da obra, né? aquele do porcelanato, que o de piso, né, que fala. Esqueci o nome. A gente tem as fases da obra, né? Da fundação ao acabamento. Então, na fundação, aí, o rolo compactador, o compactador de solo, a placa vibratória. Aí você levanta, né? Na parte de alvenaria, a gente vai ter equipamentos que vai... O andame faz parte disso, a betoneira faz parte disso. Então, na hora de dar... Inclusive, eu tô com a betoneira sua. Pois alugue mais. Quero muito mais desenvolvimento na sua vida, porque consequentemente é a relação comercial que aumenta. Então aí tem riscadeiras, a gente tem no mercado riscadeiras a água, tem a riscadeira normal, que faz o corte do porcelanato, né? Então assim, são muitos equipamentos. E é o que a gente estava falando aqui em relação a como se posicionar com o cliente e também ter também maturidade de demitir o cliente. O cliente que só visa preço, que, como você falou aí, né, se você se predispõe a entregar qualidade, entregar um acompanhamento, né, o foco é fidelizar o cliente para que ele não saia da sua rede ali de atendimento, ele também não pode estar com você só pelo preço que você está cobrando. Leiloeiro, né? Entendeu? Então, assim, já aconteceu situações com um determinado cliente que eu tive que demitir, né, porque era um período muito curto a locação. Não é só pelo dinheiro, né? Então, assim, eram muitos equipamentos num período muito curto. Porque o nosso negócio tem uma outra singularidade.
quanto mais tempo o cliente passa, mais barato fica para o cliente. Diferente de, por exemplo, a Localiza. A Localiza é diária. Seja um dia, 30 dias, ele vai cobrar em cima da diária. Localiza carro? Não, é assim. Não. Aí agora Já tem pode os fazer, planos viu? de assinatura. Não, mas os Estados Unidos dá por época. Um exemplo, se você quiser alugar aqui petróleo num carro, eles triplicam o valor por causa da época. Não, Como eles mas estão eu falo o fazendo isso seguinte, já. que assim, é sempre, se você for analisar, para passar 30 dias com o carro, se não for assinatura, vai ficar muito mais caro. Já no nosso caso é o inverso. Então, a diária é mais cara, a semana é um pouco mais barata, a quinzena é mais barata, e o mês é mais barato ainda. Então, se você pega o valor do mês de um andaime e divide por 30 dias, ele é irrisório. E também como você faz a logística, se você tá lá alocando, diminui a logística, diminui os outros fatores, Mas assim, né? para mim, se fosse analisar o negócio para ganhar dinheiro, eu queria alugar tudo na diária. Que aí o meu faturamento ia pipocar, entendeu? Então esse cliente específico era um período muito curto. E aí eram muitas peças e acho que eram 1 ou 2 dias, 2 diárias. Então a gente passou o preço. Aí ele trouxe do concorrente. Eu disse, ó, até aqui dá para mim. Aí ele já queria ficar leiloando o valor. Só que eu pensei na minha equipe. Na época eu acho que eram uns 300 andaimes. Então, como minha logística são em carros menores, pô, várias viagens, o cara tem que. E assim, para 2 dias o cara tem que recolher tudo. Eu disse, eu acho que não vale a pena pro meu colaborador. Não vou colocar ele, né? Porque o nosso colaborador. Parabéns pela decisão, viu? Nosso primeiro cliente é nosso colaborador, né? Como a gente trata ele. Perfeito. Então, eu acho que não só cuidar bem do cliente, é cuidar também bem do nosso colaborador, porque é ele que está na Na verdade, a gente tem que cuidar melhor ainda Isso. dos nossos colaboradores, porque são eles que levam o nosso nome, que levam a gente para lá. E aí eles conseguem colocar a cultura que a gente está falando aqui em prática, né? Para fidelizar. Então, se eu não tenho a sensibilidade de enxergar determinadas coisas e passar que também tenho sensibilidade com ele, ele não vai enxergar como eu enxergo, né? Então, o grande diferencial da nossa operação aqui em relação às locadoras da cidade é justamente isso, né? A gente sempre mostra para o nosso cliente que a gente busca fazer o melhor para ele também, né? E nosso colaborador, porque a gente faz isso internamente, ele se predispõe ao tempo todo a estar fazendo a mesma coisa pelo cliente, porque quando você sai da sua loja, ela não pode parar, quando eu saio, ela não pode parar, né? Sim, Então a sim. cultura tem que estar implantada lá e o colaborador ele tem que fazer por onde, né? Já que ele recebe também, né, todo esse acolhimento, que ele mantenha essa cultura de tratar bem, de entender, né? Porque senão ia Quantos virar valores que a empresa de vocês tem, né? Que vocês isso, querem. porque senão a gente ia, toda a locação, se a gente for analisar, nosso trabalho não começa quando a gente emite o contrato. É o tempo todo. Porque, por exemplo, você fez a venda ali, eu sei que tem pós-venda, não sei o quê, mas na teoria a venda finalizou. Você já entregou a mercadoria, né? E o cliente saiu. O nosso eu tenho que acompanhar até o dia dele devolver o equipamento. Fora os outros processos que você também faz, como pós-venda, né? Tipo, como é que tá, né? Se deu um problema, você ir lá resolver. Mas eu falo porque é varejo, né? Então é venda ali. A relação, ela concluiu. O nosso não, ali que começa mesmo, porque se o equipamento der problema, a gente tem que ser ágil, ir lá e substituir e tal, né? Então, já acontece também situações que o cliente aluga para um mês, que ficou mais em conta, e aí com 15 dias ele Quer devolver? já quer devolver. Aí tem cliente que, assim, em valor ficou mais em conta para ele, mas o valor foi maior. Tipo assim, se você fazer, vamos falar, deu 3 mil reais no mês, a quinzena daria 1.800 reais. Aí ele já, na hora que ele foi alugar, ele viu que era mais vantagem os 3 mil por causa do risco. Aí a gente, não, beleza, a gente muda o tipo do contrato. Tem concorrências que não fazem isso, né? Às vezes a gente dá, você quer ficar com crédito para 12 dias? Porque ele usou 18 dias, por exemplo, aí então sobrou 12 dias. Para não cobrar uma quinzena e mais 3 dias. Então a gente vai flexibilizando, né, para manter o cliente na nossa Na sua operação, isso, na minha operação. tá rodando, né, cara? Cara, muito bacana tá conhecendo esse mercado de aluguel de máquinas e também um pouco dessa parte hospitalar que vocês estão trabalhando. E também, Breno, eu agradeço muito por estar aqui. A gente vai ter que começar aqui para os nossos finalmente, certo? Mas antes de a gente estar encerrando, queria que você falasse algum recado para quem está querendo empreender, como eu e Breno, sabe? Jovens abaixo dos 30 anos, né? Abaixo dos 25, mas já está metindo. Queria agradecer a oportunidade. Antes de falar sobre
tipo assim, o que pode motivar, né? Como eu falei, são várias motivações que nos fazem ser empreendedores, né? A necessidade é mas uma vez eu assisti o corte do seu pai, ele falou, você fez uma pergunta bem similar. E eu vou acrescentar, eu acho que ele falou de algo no sentido de lealdade, né? Então ninguém constrói nada só. A gente às vezes tem um grande sonho, mas a gente precisa estar do lado de alguém, né? Seja um relacionamento, seja um sócio. E para mim é lealdade e gratidão, né? Então assim, não tem receita para o sucesso, mas eu tenho isso, carrego isso comigo, que seria lealdade e gratidão. A gente já teve várias relações de parcerias com todo mundo, sou grato a todos que me deram a oportunidade, porque é através disso que gera oportunidade, né? Então, tem gente que diz que é sorte, para mim sorte é uma mistura de todos esses ingredientes, né? É um bom local, você escolhe tipo, às vezes é o feeling, como você falou, né? Você olha, é aqui que eu vai, assim, você acredita se é sorte ou não, então ter Deus no coração, ser leal, ser grato, porque as coisas acontecem, entendeu? Então, assim, boas ideias sem esses ingredientes eles não funcionam. Não adianta você, aquela história dos coaches, né? Acordar às 5 horas da manhã não vai fazer você ser milionário, porque você está acordando às 5 horas da manhã tomando banho gelado, né? Trabalhar excessivamente de forma braçal também não vai Mexer, né? Porque a vida não é só o trabalho, não é só dinheiro. justamente. Então, assim, como eu falei, a gente hoje também está nesse processo de que não é só pelo dinheiro, é chegar mais rápido no cliente, né? Fazer o nosso serviço, dar o nosso melhor. Então, a gratidão do cliente também fidelizar. Então, lealdade e gratidão, né? Fé. Então, eu não posso estar aqui nominando algo que possa ser o que vai fazer a diferença no seu negócio, porque Cada negócio é um negócio, cada pessoa é pessoa, isso. né, cara? Então, para mim, sem lealdade, sem boas parcerias, sem ser, se você não for grato, as coisas não funcionam. Cara, bacana. E você, Breno, quer deixar alguma mensagem pra alguém que lhe segue? Ou pra um amigo seu, seu namorado, não sei. Tem uma frase que eu gosto bastante. O Stefan falou bem. Quando eu devia ter uns 12, 13 anos, eu escutei a seguinte frase: a vaca não dá leite. E essa frase, quem falou foi meu pai. Para entender ela, eu acho que resume bem a vida do empreendedor. Hoje eu costumo dizer que essa frase, ela resume bem o empreendedor. Primeiro, eu gosto sempre de colocar Deus acima de tudo, na frente e em todos os quesitos. Mas a relação que a vaca não dá leite é que a gente, para ela dar leite, ela tem que estar. A gente tem que acordar, nesse caso, 4 da manhã. 4, 5 horas da manhã. E assim, só intervindo, tem, Só uma coisa aqui, só um parêntese. É. Só pra você ver aqui, ó. Aqui meu status do WhatsApp, a minha frase. Vaca não dá leite. tem um, só Isso, intervindo, exatamente. eu sei que a gente tá finalizando, mas eu assisti um corte de um agricultor que ele disse: quem disse que a hora de tirar leite da vaca é 5 horas da manhã? Entendeu? Então, assim, porque assim, ela tá o dia todo ali. É o manejo, é o É a cuidado. cultura que Mas criaram-se uma cultura de que 5 horas da manhã é o horário, entendeu? Então, a gente tem que estar, o empreendedor, ele faz isso. Ele tem um processo. A vaca, ela não vai chegar em você, ó, toma aqui meu leite. Não, você tem que ter um esforço, você tem que ter o jeito. você tem que sair da inércia. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre em movimento. É buscando novas melhorias, buscando como atender melhor um cliente, buscando inovações para dentro do nosso negócio. Acho que hoje um negócio, ele não precisa estar caindo para cair. A partir do momento que ele está estagnado, ele já começou a cair. Isso. Então, a gente tem que estar sempre buscando melhorias, buscando a melhoria interna para o nosso colaborador, a melhoria interna para a gente que está na frente, para a loja, para o cliente. Então, é uma frase que eu gosto bastante. Eu também gosto que até estamos nos status, né, cara? E, cara, muito obrigado a vocês dois por terem estado participando aqui. Podem deixar o arroba de vocês, da loja de vocês? A mestre da obra é mestre da obra Vale São Francisco e Ortomédia Oficial. Certo. Pessoal, Brendo Paraíba e o Instagram profissional Paraíba Home Center. E também tem um vértice, né? Tem algumas vertentes, tem BG Construtora, Vértice Club, tem algumas. Certo. Em breve a gente volta aqui para estar conversando sobre o vértice, né? Mas antes de finalizando, quero agradecer aos nossos patrocinadores e parceiros, que sem isso não teria acontecendo,
que é Paraíba, Mestre de Obras. Também temos a Unique Travel, que a sua próxima viagem é com a Unique. Temos a Rexcivil, que é assim, nosso amigo aqui também trabalha com coleta de resíduos, mas se vocês tiverem alguma necessidade específica, entre em contato com a Rexcivil, ela vai atender a necessidade de vocês. Quer gravar conteúdo com qualidade que vocês estão vendo aí em casa? Conte com a Nexus Studios, que é a nossa empresa aqui que faz esse podcast acontecer. E temos a Cachaça Petrolina, que é a cachaça que leva o nome da nossa cidade aqui da região. Se for beber, não dirija e beba com moderação. E pessoal, muito obrigado a todos vocês. Você que está em casa, ficou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo e deixar nos comentários o que vocês acharam. E se novamente vocês querem que a gente traga os meninos aqui para estar conversando sobre outros temas, sobre construção, enfim. Fique à vontade. Um beijo a todos, se Deus quiser. Até a próxima semana.